Olá, o meu nome é Júlia, eu sou engenheira eletricista, doutora em potência e a minha especialidade são equipamentos de média tensão e conexão com a concessionária. É. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho hoje sobre as bobinas do nosso disjuntor. Geralmente o nosso disjuntor ele fica numa coluna subsequente à medição, né, de uma cabine blindada, e ele possui duas bobinas, né? Uma que vai fechar o nosso circuito e outra que vai abrir. Em intertravamento, nós temos também a nossa chave seccionadora, porém não é toda vez que a nossa chave seccionadora tem meio de extinção de arco. Então sempre é preferível que o nosso disjuntor faça esse seccionamento da cabine. Então utilizamos as bobinas. Uma bobina fecha o circuito e outra abre, né? Vamos começar falando da bobina de fechamento. A bobina de fechamento ela é alimentada pelo TP, então obrigatoriamente nós temos que ter energia chegando nesse TP para que a bobina seja alimentada. Só que nós temos alguns impedimentos, e esses impedimentos eles são primordiais. Como eles são primordiais, nós colocamos uma porta-end. E o que é uma porta-end no diagrama elétrico? Eles vão ficar em série, né? São três impedimentos principais, né, que a filosofia que eu aprendi, a filosofia que eu gosto de utilizar, faz dessa forma. Bom, a chave seccionadora, primeiro, ela tem que estar fechada, né, mesmo tendo acionamento sobre carga, porque o operador ele mexe diretamente nessa cabine e para ele não sofrer nenhum risco, né, ela já deve estar fechada quando a gente vai fazer o acionamento do disjuntor. Então, essa é a primeira porta-end que a gente coloca. O botão de emergência ele tem que estar liberado e assim não é uma botoeira, tá, pessoal? É um botão liga e desliga que não volta sozinho. Se a gente tem situação de emergência, tem que ir lá uma pessoa, né? Caso essa emergência tenha se findado, ele tem que ir lá e acionar ela novamente. E o bloqueio de liga, que é um sinal que é recebido do IED, que é o nosso, é comumente chamado de relé, mas é o nosso equipamento inteligente para poder fazer a leitura do que está acontecendo no barramento. Se tiver algum bloqueio, alguma coisa está errado, o circuito ele tem que continuar fechado. Então, essas são as três portas-end e elas são primordiais, elas vão ficar em série com a nossa bobina. E os demais comandos? Eles são comandos para que a cabine seja ligada. Então, nós temos a botoeira de acionamento manual, nós temos o acionamento remoto via supervisório e nós temos também o comando que pode ser dado diretamente pelo IED, de forma automática. E assim, algumas concessionárias não permitem o uso do religamento automático, porém é previsto na cabine e é melhor que seja desativado dentro do IED, para que tenha a previsão de que aconteça em alguma normativa futura. Então, a bobina de fechamento, ela é bem simples, é dessa forma. E a bobina de abertura? Bom, a bobina de abertura, ela é um pouco mais tranquila do ponto de vista elétrico, se a gente for verificar o diagrama, porque a segurança elétrica ela vai aumentar e não diminuir com a desconexão da cabine. Todos os dispositivos vão ficar em paralelo e têm o mesmo nível de importância. Primeiro, nós temos o trip de desliga, que é um sinal que o IED vai enviar para o nosso disjuntor, e tem a ver com algum tipo de medição que está em desconformidade. Pode ser uma sobrecorrente, pode ser uma subfrequência, pode ser uma sobrefrequência, ou qualquer outra coisa que a concessionária exija que tenha como proteção dentro do nosso IED. Né? Lembrando que as proteções que a concessionária coloca, elas são mínimas. Outros tipos de proteção podem ser colocados a pedido do cliente. Vamos ver o segundo, se a chave seccionadora foi aberta. E aqui a gente vai pensar, temos um operador que vai mexer nessa chave seccionadora, né? Ela não abre sozinha. Então, aqui entra o intertravamento. Se a chave for operada, o disjuntor tem que cair antes que ela seja completamente aberta, por ele ter meio de extinção de arco, mesmo que a nossa chave tenha meio de extinção de arco e seja sob carga. Então, assim, vamos notar que nós temos uma chave de fim de curso que é acionada em certos % da nossa chave seccionadora ao ser acionada, né? No caso, aberta. Então, enquanto o operador está mexendo ali na nossa chave, em alguns milissegundos o nosso disjuntor vai receber o comando antes da chave terminar de abrir, né? E ele vai fazer o meio de extinção de arco antes que o nosso operador tenha algum tipo de problema ali, ou que o arco aconteça enquanto ele esteja mexendo na chave. Nós temos também o botão de emergência, caso ele seja pressionado, a cabine ela é obrigada a cair. A botoeira de desliga também, se ela for pressionada, a cabine vai cair, né? A botoeira e o botão de emergência, eles têm um papel ali parecido, só que a botoeira, no caso, ela retorna sozinha
é só para poder fazer a operação manual ali pela própria cabine. Ou então acionamento remoto via supervisório. Todas essas condições, elas têm o mesmo nível de importância. Eles vão estar em paralelo com a nossa bobina em série. E vamos notar o seguinte, a nossa bobina de abertura, ela tem que ter um disparador capacitivo. E por que ela tem que ter um disparador capacitivo? Se a gente for pensar na bobina de fechamento, a de fechamento tem que ter energia para ela poder funcionar. Só que em caso de desconexão da cabine, nós não vamos ter energia para poder fazer o funcionamento dessa bobina, né? Então, a gente usa um disparador capacitivo em caso de falta de energia, né? Porque não temos energia. É bem simples. E por que a gente usa isso? A gente tem que abrir o nosso barramento se não tiver energia, porque assim, teve a desconexão, vai ter o restabelecimento, e o restabelecimento ele vem com alguns transitórios na rede. Então, é importante que a gente tenha a nossa cabine desconectada antes de ter o restabelecimento de energia. E notem o seguinte, o nosso disparador capacitivo ele tem que estar conectado no no-break para poder mandar esse sinal de disparo, né, caso não tenha a energia. Então vamos pensar a seguinte situação, né? Para que o disjuntor caia sem pesar diretamente no no-break, a gente precisa de uma fonte separada para o processo. É bem simples, pessoal, é muito tranquilo, é uma questão de segurança, né? Uma cabine bem dimensionada. A gente consegue colocar necessidade com quesitos mínimos e diminuir o máximo do preço, né? Sempre é uma vantagem da gente utilizar. É isso que eu gostaria de falar hoje, e até mais, e um beijo.